bom dia, né? Primeiramente, prazer, meu nome é Juliano. Obrigado a todos os participantes, né, que se inscreveram e tiveram um tempinho para conhecer sobre a ferramenta Vim for Salesforce, né, que é o tema desse webinar. Ah, eu sou consultor na Triple S, né, e também atendo as soluções de Vim, né, então nós criamos esse webinar justamente para vocês entenderem um pouco sobre a ferramenta e sobre o controle e proteção dos dados, né? A nossa agenda será abordada esses temas, né, por que o Salesforce precisa de backup. Nós vamos entender os riscos, a LGPD e a responsabilidade do cliente. Vamos entender o que é o Vim for Salesforce, né? O que é essa ferramenta. Também vai ter uma demonstração ao vivo, tá? Eu vou abrir vou fazer alguns testes aqui para vocês. E também vamos ter alguns casos de uso e falar um pouquinho dos próximos passos, tá bom? Essa sessão, ela tem uma parte específica dentro do Zoom, onde vocês podem fazer perguntas, que é o Q&A, tá? Então, à medida da apresentação, se eu vou respondendo, ou também vai ter a equipe que também vai apoiar e pontualmente podem responder as perguntas referente ao tema que está sendo abordado, tá bom? Então, vocês fiquem à vontade para participar. Salesforce é missão crítica, né? Então, esse CRM poderoso, ele deixa de ser apenas um contato, né? Ele contém todos os dados da empresa, o controle dos gastos, né? Os projetos que são criados. Então, Salesforce ele é imprescindível, né? É uma missão crítica. Ele também é uma ferramenta de vendas, de marketing, suporte financeiro. Ele contém dados sensíveis e estratégicos, né? Então, quem usa ou quem pensa em usar sabe que é uma ferramenta poderosa, bem robusta, né? Ah, alta disponibilidade não é backup, né? O Salesforce, ele te disponibiliza o acesso através da nuvem da Salesforce, né? Contendo alta disponibilidade e tudo mais, né? Isso a gente sabe que os dados, o servidor vai estar sempre disponível, né? Ah, porém, toda alteração que ocorre no servidor, ela é replicada para todas todos os registros em todos os servidores, né? Então, isso é algo que precisa ter um ponto de atenção. Então, é imprescindível a gente saber que os dados estão disponíveis, porém a gente sabe que nós somos os detentores das informações, né? Então, retenção limitada. O Salesforce, ele nativamente tem uma Recycle Bin, onde esses dados apagados, eles ficam mantidos por até 15 dias, tá? Depois disso, eles são expurgados permanentemente. Este prazo não é ajustável, tá? Isso é padrão da própria ferramenta. Tem backup independente, ele não tem uma ferramenta nativa ou busca e eficaz de fazer o backup, né? Então, é tudo muito manual, você precisa fazer um export manual, você precisa gerar um CSV, e imagina só num cenário de desastre, né, onde você precisa rapidamente voltar essas informações, né, apagou um registro sem querer, ou fez uma automação em que gerou informações que não deviam estar gravadas lá na sua conta, né?
Então, imagina só você precisar fazer uma restauração disso, realmente é bastante demorado, né? Talvez não eficaz. Recuperação restrita. A lixeira, ela não recupera metadados, né? Que são as configurações, os fluxos e os layouts, tá? Então, se você apagar a personalização do seu Salesforce, você pode não conseguir restaurá-lo mais, tá bom? E qual é o modelo adotado pelo Salesforce, né? Quando você contrata essa ferramenta, o que que eles garantem, tá? Eles garantem o uptime, que é a disponibilidade do sistema, então você vai acessar a sua organização e ela vai estar sempre acessível, né? E aí vai ter a segurança física dos data centers, vai ter replicação de dados, né? Assim como similar em qualquer outra cloud, né? E a manutenção de hardware e software, ok. E aí a responsabilidade do cliente é proteção dos dados, manter uma cópia de segurança, né? Para ter uma recuperação e uma integridade. Retenção também, né? Por quanto tempo esses dados vão ser armazenados. Isso é responsabilidade do cliente. E gerenciamento, né? O controle de acesso, auditoria, correção de erros, né? Então você pode criar vários usuários com vários tipos de permissões, né? Então isso é uma responsabilidade do cliente. Você dá uma permissão específica para uma pessoa, isso é responsabilidade do cliente. Então você precisa saber quem você está permitindo acessar a ferramenta, né? E você precisa ter essa confiança. Então, essa é uma responsabilidade sua e não do seu esforço. Principais riscos, tá? Então a gente pensa, poxa, mas eu tô com meus dados lá, o que que pode acontecer de errado, né? O que que pode acontecer de tão ruim assim, né? Como nunca aconteceu antes. Então, às vezes, por nós não termos informação, a gente acaba imaginando que está tudo certo, tá? Porém, a principal causa é o erro humano, né? Ele pode ter um acesso privilegiado, onde ele pode, sem querer, deletar registros importantes, e isso realmente pode não ser possível uma restauração, né? Então, essa é a principal causa. Outra causa é erro de automação. Você gera um script em Flow ou Apex, e ele pode corromper milhares de registros. Imagina só, a sua empresa funcionando e você não ter, no dia seguinte ou no minuto seguinte, não ter mais acesso a essa informação, né? Quanto de dinheiro não seria, quanto de prejuízo não teria, né? Corrupção lógica. Então, se você tem uma automação que sobrescrevem dados, essa automação pode não estar, digamos, otimizada e ele pode sobrescrever informações que não deveriam, né? Ou seja, a sobrescrita não é uma exclusão. E isso, a lixeira, ela não funciona, né? Ela funciona, a lixeira só funcionaria no caso de exclusão. Então, imagina só, já temos um segundo problema que é a edição. E também ameaça interna. Então, imagina você ter um funcionário que vai ser desligado e ele tem um acesso privilegiado, e esse funcionário ele usa de má fé e acaba tendo acesso privilegiado a alguns dados, né, ou até mesmo excluí-los, né? Então, isso é um problema em potencial. LGPD e auditoria, né? Então, auditoria e rastreabilidade. Quem alterou o quê? Lá no Salesforce você não tem um controle sobre isso, né? Então, o backup ele vai servir para você ter esse tipo de informação, né? Direito ao esquecimento. Então, se um titular pede uma exclusão, você precisa garantir que ela não reapareça, né? Que ela foi removida, enfim. E o direito sobre o controle e retenção, né? Então, você quer manter aquela informação armazenada por vários anos para compreender uma regra ou uma legislação interna do setor, por exemplo.
né, fiscal ou da saúde. Então, sem o backup você não consegue ter esse tipo de controle. Simplesmente você deixa na mão da nuvem e você perde o controle sobre esse tipo de informação, né? Beleza. Vim backup agora falando um pouco mais sobre a ferramenta, né? Vim falando sobre o Salesforce e tudo mais, agora falando um pouquinho sobre a ferramenta, tá? É uma solução de backup, né, e recuperação de dados, projetada para proteger registros, tá? Metadados, relacionamentos, erros humanos, integrações defeituosas, incidentes operacionais, todos esses itens que eu comentei agora há pouco, né? Garantindo a restauração rápida, né? Então você consegue ter essa informação e você consegue devolvê-la para o seu ambiente de forma granular e rápida, tá? Depois a gente vai fazer um teste e vocês vão ver como é bem rápido. E aí, informações sobre o backup for Salesforce, né? Então, backup independente. Os seus dados, eles são copiados da infraestrutura do Salesforce e você mantém essa informação onde você quiser, né? Dentro de casa ou numa nuvem, né? E isso elimina o risco de vendor lock-in, ou seja, você detém essa informação e não só eles mais, né? Então, se você precisar ter uma análise depois sobre isso, você tem esse tipo de controle e não só ficar amarrado ao Salesforce, por exemplo, tá? Controle total, você consegue fazer o backup, né, como eu disse anteriormente. Você pega essa informação, copia para dentro de casa, né, on-premises, você consegue copiar para uma nuvem AWS, uma Azure, né? Então, a partir desse momento, você já não fica mais refém da nuvem Salesforce, você passa a deter a sua própria informação. E a arquitetura, falando um pouco de como ele funciona agora, né? Então, a integração via API, né? Ele tem APIs nativas, que são integradas de forma inteligente, otimizada, né? E você consegue ter a personalização para que ele não estoure a quantidade de APIs que foram contratadas no plano Salesforce, né? Quando você faz um pacote, um plano do Salesforce, dependendo do plano que você contrata, ele tem uma quantidade específica de APIs que podem ser consumidas, né? Então, essa integração, ela é feita de forma otimizada justamente para que isso não exija demais dessa contratação, né? Stay agents. Então, quando você conecta na sua nuvem para fazer o backup, você não precisa instalar nada, né? Basta somente configurações de permissão dentro do Salesforce, né? Justamente para que o Vim consiga se conectar e consiga extrair os dados que estão lá e também, se for o caso, retornar os dados para lá, né? Então ele precisa somente fazer este ajuste, sem necessidade de instalação de nenhum pacote, tá? E também não tem impacto no ambiente. Isso é feito de forma otimizada, né? O seu primeiro backup ele é feito de forma completa e depois todos os próximos backups eles são feitos incrementais, ou seja, ele sempre vai copiar somente a informação que foi alterada depois do último backup, né? Por que isso? Porque ele acaba otimizando o tráfego de dados, né? Diminuindo a quantidade de informação que é transferida para o seu repositório, né? Então, isso é uma forma de otimizar a transferência de dados, tá bom? O que que precisa de ser protegido? Então, tá, eu penso no Salesforce, mas o que que eu preciso proteger ali dentro? Ah, só a informação? Não. Você precisa proteger os seus objetos,
as suas customizações, os seus registros e relacionamentos, né? Então você tem, por exemplo, um usuário e esse usuário ele herda um account. Esse account ele está configurado num case. Então tudo isso são relacionamentos que estão construídos dentro do Salesforce e que se você apagar um desses relacionamentos você não consegue restaurar de forma manual, né? Então, com o Vim, ele consegue reconstruir esses relacionamentos, né, de forma íntegra, e restaurar suas customizações, né? Além do mais, não só registros e relacionamentos também, tem anexos e metadados, né? Então, quando você cria, por exemplo, um projeto e você anexa informações deste projeto, esses anexos eles também são dados, né? Então isso através do Vim é possível de ser feito o backup, tá? Então isso vai para o seu repositório e também pode ser restaurado, tá? Política de backup. Agendamentos flexíveis. Com o Vim você consegue e tem um controle sobre quanto tempo e quantas vezes você vai fazer o backup, tá? E isso é legal porque cada setor exige um tipo de configuração, né? Tem setores e empresas que precisam, um backup uma vez por semana porque não tem muita alteração. Outras empresas precisam de rodar o backup a cada 5 ou 15 minutos, né? Que é um RPO baixo. Então, isso é possível de ser feito essa configuração, tá? Então, essa personalização é bem interessante. Backups automáticos e sob demanda. Então, você pode fazer um agendamento para que ele funcione todos os dias, ou todas as semanas, ou todas as horas, né? E aí ele vai disparar uma execução automática, né? Ou também você pode fazer uma execução manual. Imagina só, você vai ter um deploy no seu ambiente. E esse deploy está agendado para as 10 horas da noite. Só que o seu backup roda uma vez por semana. Então, você entra no painel de configuração dele e executa um backup manual. Isso é possível, tá? Justamente para você se prevenir de um deploy mal feito, por exemplo, né? Então você faz um backup antes, manual, e depois está garantido que se der algum problema você consegue fazer essa restauração, tá? E a retenção, né? Então, além do backup, você define quanto tempo esses dados vão ficar armazenados, né? Atendendo aos requisitos legais de cada setor. Então, você pode definir um mês, um ano, 5 anos, né? Que atenda às regras de cada empresa, né? Então, lá no Salesforce, lembrando, são 15 dias na lixeira. Aqui você faz o backup de toda a estrutura por tempo indeterminado, né? Então, isso é bem interessante. Restore por objeto ou por registro. Então, quando a gente fala em restauração, eu não vou restaurar todo o ambiente de uma vez só. Você tem um usuário e aquele usuário foi deletado por algum erro humano. Então você consegue granularmente restaurar aquele registro ou um objeto, né? Então eu vou mostrar mais à frente, mas você começa a ter o poder e a granularidade de, além de deter os seus dados, você consegue recuperá-los de forma granular e, e rápida, né? Então, é isso que, é mais interessante, tá? Pré-visualização. Durante esse restore, você consegue comparar o que você tem no backup e o que você tem na sua produção, tá? Então, isso fica fácil para você saber se você está restaurando a coisa certa, né? A informação correta para você comparar se realmente aquela informação foi apagada ou não, né? Então,
Isso facilita bastante o processo de restore. E uma restauração segura, né? Então, ele tem checagens de integridade de dados durante esse processo, justamente para que todos os vínculos durante a restauração sejam reconfigurados, né? Então, toda aquela hierarquia que eu disse, ele consegue reconstruí-las e aquele objeto passa a funcionar do jeito que funcionava, né? Então, essa é uma forma bastante eficaz de você restaurar o objeto. Agora eu vou abrir a ferramenta, né? Vou mostrar, estou falando bastante dela aqui, mas acho Ô, que sem eu mostrar, pode ô, falar. Juliano, não, desculpa te interromper. Tem umas perguntinhas aqui na parte aqui de perguntas e respostas. Não sei se Uhum. você quer só já responder essas duas perguntas ou deixar mais pro final. Deixa eu ver aqui onde eu abro as perguntinhas. Tal, Q&A, Q&A. achei. Ah, o Salesforce já não mantém seus dados seguros? Sim, ele mantém os seus dados seguros, tá? Porém, ele não oferece uma ferramenta de backup independente. Ele não tem uma retenção flexível ou ele não consegue fazer um restore granular, né? Então, os seus dados eles estão lá, o acesso está seguro, mas se você apagar um dado, isso não é uma segurança, né? Então, a segurança é você ter uma cópia dessa informação no seu backup, tá? É possível restaurar apenas o objeto específico. Sim, como eu disse no slide anterior, você consegue pegar um objeto que foi deletado, removido ou alterado sem querer, digamos assim, né? Ou por querer, ou enfim. Você precisa restaurar aquela informação, então você consegue comparar o que está no seu ambiente produtivo, né? E ver se realmente aquela informação foi alterada ou apagada, e você consegue restaurar somente aquele objeto, tá? Então eu vou fazer uma demonstração legal que vocês vão gostar, tá bom? É, Obrigado aí pelas perguntas e deixo aberto aí se vocês quiserem inclusive, mais né, alguma dúvida, pode falar, Bocati. inclusive essa primeira pergunta, né, sobre o seu esforço de manter os seus dados seguros, lembre-se da matriz de responsabilidade compartilhada, né? Ele é responsável pela disponibilidade da infraestrutura, né, a, por ela provê, né, o acesso à plataforma por ter a integridade dos seus dados ali dentro. Mas a partir do momento que é feita alguma modificação nesses dados, seu dado é perdido, seu dado é corrompido, seu dado pode ser deletado, né, como foi de alguns exemplos aí de um próprio usuário, que, querendo ou não, o usuário é o maior responsável, né, por essa perda, né, também de informações, isso o próprio Salesforce não se responsabiliza. Então, é importante, de fato, né, você ter o backup, né, os pontos no tempo para reaver essa informação. Exato, é isso aí. Obrigado. Obrigado, Bocati. Bom, então vamos ver a carinha dele, né? Ele em funcionamento. Bom, essa aqui é a cara dele, tá? Esse é o ambiente de laboratório. E aqui, falando rapidamente sobre a ferramenta, né, algumas configurações um pouco mais técnicas, eu acredito que nós temos pessoas da área técnica e da área comercial, né, então passar bem rápido aqui também para não ficar muito no granular, né. Então aqui nós temos configurações das organizações, nós conseguimos colocar mais de uma organização para fazer backup, tá? Então se você tem duas organizações, ou você tem uma organização e um ambiente sandbox, tá? O ambiente sandbox, para quem não conhece, é um ambiente onde você consegue, ele é específico para ser utilizado para testes, né? Então, se você tem uma equipe de desenvolvimento
e você precisa fazer alguns testes em um ambiente não produtivo, você faz uma cópia das informações de produção para um ambiente sandbox, libera esse acesso para a equipe de desenvolvimento, né, justamente para não correr o risco de fazer deleção ou alguma automação fazer uma remoção não esperada, né? E com o Vim é possível de ser feito isso. Você consegue fazer o backup do seu ambiente produtivo e você consegue restaurar essa informação no ambiente sandbox, por exemplo. Ele serve como uma ferramenta de migração também, por que não, né? Então, aqui dá para ser configurado mais de uma organização, tá bom? Ah, Encryption Key. O Salesforce, ele também pode trabalhar com criptografia de dados, ou seja, aquela informação que você copia do seu ambiente produtivo, você joga para o seu ambiente de backup aplicando uma criptografia, tá? E essa criptografia você pode fazer uma integração com a AWS, usando a KMS Key, né? Você pega essas KMS Key, faz a integração com a sua AWS para ela deter essas chaves de criptografia, tá? Então, isso é bastante interessante. Outro ponto legal aqui que eu gostaria de mostrar para vocês é o Masking Templates, tá? Durante o seu backup, você pode dizer para o Vim mascarar alguns campos para que esses campos, por que que eu vou mascarar alguns campos? Porque esses campos eles podem ter informações sensíveis, né, de cartão de crédito, né, conta bancária, enfim, o olerite, tá? E aí você mascara essa informação e quando você for copiar para o seu ambiente sandbox, ele vai gerar uma informação fictícia ou aleatória, né? Justamente para que seus desenvolvedores que não podem ter acesso à informação consigam trabalhar com a ferramenta com dados fictícios. E aí aqui que ele faz essa configuração, ó. E aí eu criei um template, né? Nesse template eu criei uma máscara do credit card e esse credit card eu pego o campo lá no Salesforce, né, onde tem o card payment, e aí eu faço um preview, ele vai gerar neste campo, durante a restauração, ele vai aplicar uma máscara onde estes números aqui eles são fictícios, né? Então, olha só que legal, dá para criar outras máscaras, né? Então, o account, por exemplo, account number, eu quero criar uma string. E aí, quando eu dou o preview, ele cria uma string falso true. Então, isso é bastante eficaz nesse tipo de teste, né? Quando você vai fazer uma restauração no seu ambiente sandbox, por exemplo, né? Aqui você consegue criar as companhias. Neste lugar, você consegue definir as políticas de acesso dentro do seu Vim for Salesforce. Então, você pode criar regras para a sua equipe administrar o seu backup. Então, você pode criar uma equipe ou uma pessoa que vai deter permissões de somente execução de backup. Você pode ter execução de somente restore. Então, aqui você consegue, de forma granular, definir quem vai ter acesso ao quê, tá? E aqui em Security, você consegue ter acesso a informações de auditoria do que acontece dentro do Vim, tá? Então, isso aqui atende a requisitos de auditoria interna, né? Então, quem que acessou, quem que fez backup, quem que restaurou, e tá tudo gravado aqui. Dá para fazer um filtro também, tá? Na parte de alertas, você consegue receber essas informações de execução de backup, por exemplo, né? Eu quero receber se meu backup está executando com sucesso, ou eu quero receber
somente quando ele deu erro, ou somente quando deu um erro e aviso, né? Você consegue dizer quem são as pessoas que vão receber, e você pode também customizar um e-mail ou um Slack, né? Se vocês trabalham com a ferramenta Slack internamente, de forma customizada, receber esses avisos, tá? Então, eu tenho até um exemplo aqui de um e-mail que eu recebi de um teste, tá? Então, chega isso daqui, por exemplo, ó, fez com sucesso, todas as informações, as estatísticas, bastante legal, tá? Beleza. E aí, agora vamos para o teste, né? Falamos bastante, vamos testar. Então, eu já criei um job de backup, tá? E esse job de backup, ele está fazendo backup do meu ambiente de teste, tá? Então, aqui está meu ambiente de teste. Ele já está configurado para fazer uma vez por semana, mas eu posso configurar os dias, os horários, adicionar uma nova execução, tá vendo? Eu posso executar somente nos dias que eu quero, eu posso executar no horário que eu quero, ou a cada 1, 2 horas, né? Eu quero executar somente das, das 1 às 4 da manhã, para ele não extrapolar uma janela de horário comercial, ou atender algum requisito específico, né? Então, é bem personalizável. Então, eu criei uma execução aqui. E aí eu coloquei para ele pegar todos os objetos, né? Não ter uma regra de exceção, mas eu posso ter uma regra de exceção também. Eu não quero fazer backup do campo cartão de crédito de ninguém. Então você consegue criar uma regra de exceção aqui, tá? Aplicar um filtro. Aqui é o campo onde eu disse na questão dos APIs, para não extrapolar aquele consumo que foi adquirido, né? Então você consegue dizer, eu quero que ele consuma até no máximo 90% das suas APIs contratadas, né? Então ele não deixa passar, não deixa estourar, né? Nessa parte aqui a gente configura os arquivos e os anexos, né? Então lembra, eu não faço backup só de registro, eu faço backup de registro, de estruturas, de metadados e também de files e anexos, né? Então aqui é o caminho, aqui eu coloquei para fazer o backup. Aqui a questão da criptografia, onde a chave KMS que eu disse, não vou aplicar aqui no meu teste, só para ele ir um pouquinho mais rápido. Aqui é a retenção que eu também comentei, tá? Então imagina só, você tem uma regra interna onde você precisa reter seus dados por 5 anos. Legal, então olha que fácil, já defini. Meus dados vão ficar lá no meu repositório por 5 anos. E os meus arquivos, documentos e conteúdos, né? Você pode ter uma regra de purge, né? De exclusão, mais do que um mês ou mais do que um ano. Eu quero manter, porque registros são uma coisa, arquivos anexos são outras. Então, nessa parte de cima, você faz uma retenção das suas informações e registros. Aqui embaixo, você faz uma retenção a nível de files, a nível de anexos, tá? Então, olha só, você já tem duas informações legais aqui que podem ser definidas. Beleza? Eu não vou salvar porque eu já configurei. Eu já rodei o meu backup. Ele deu um avisinho aqui, mas é porque ambiente de laboratório tem algumas restrições, tá? Meu backup, ele executou com sucesso. Eu consigo ver o tempo que ele levou. Eu consigo ver as informações de registros que foram atualizadas.
eu consigo ver o que foi feito o backup, então, dos dados, dos metadados e dos arquivos, tá vendo? Então, ele detalha bastante. Eu consigo ter essa informação em log, então eu posso baixar isso daqui e fazer uma checagem mais granular do que realmente foi alterado, do que realmente foi backupado, né? Todos os registros certinhos, né? Sem contar que eu posso ter informação por e-mail, como eu mostrei para vocês, do ok, meu backup rodou ou não, meu backup deu um aviso, né? Então, meu backup foi feito, vamos para o restore. Ah, vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse meu ambiente de teste e eu vou remover. Ó, eu tô aqui no Salesforce, tá? E eu tô com esse Albert Einstein aqui, esse contato. Eu vou, sem querer, eu vou fazer uma edição, só que eu clico aqui. Ah, cliquei sem querer. Opa, deletei ele. Deletei o meu contato, tá? Poxa, ainda bem que eu tenho backup, né? Então, como que eu faço para encontrar esse cara? Eu venho no Restore, ele dá uma sugestão de nome. Eu posso restaurar da minha org de laboratório e eu posso também, lembra que eu posso restaurar para uma outra org, um ambiente sandbox. No meu caso, eu só tenho uma única, tá? Então, eu vou restaurar para o ambiente de laboratório mesmo. E aí, aqui, o que eu deletei foi um contato. Ele usa a mesma nomenclatura contact. Ele usa a mesma nomenclatura do Salesforce. Então, aqui, ó, eu quero buscar no meu último backup, latest, e aí vamos procurar o Albert aqui, ó. Olha que legal. Então, ele trouxe todos os registros. Quando eu clico em latest, olha que bacana isso, tá, gente? Aqui é o meu ambiente de produção. Do lado direito, tá vazio. Do meu lado esquerdo, neste meu ponto de restauração, ele encontrou, tá vendo? Tudo isso daqui é o que está no meu repositório. Olha só, é o Albert e ele está aqui. Então, lado esquerdo é o que está no meu repositório, lado direito é o que está no meu ambiente de produção. Meu ambiente de produção, esse cara não existe. Por isso que está vazio. Olha que fácil. Eu tenho certeza de que no meu ambiente de produção esse cara não existe, tá? Então, eu venho aqui, eu quero restaurar só ele, tá? Olha, posso restaurar mais de um registro. Mas eu vou restaurar só ele porque é o intuito da reunião. Se eu tivesse attachments, né, anexo, eu poderia marcar aqui também. Não tem. Ele não tem uma hierarquia, né? Então eu não vou marcar. E aí, esse campo é legal porque se essa informação já existisse lá na minha origem, eu poderia sobrescrever. E se ela já existisse, eu também poderia não sobrescrever a informação que já existe, somente a que não existe. Tá? Então, eu vou deixar para sobrescrever. Aqui a questão de automação, né? Se tem alguma outra automação dentro do Salesforce que está em uso. Vou dar um next, next, finish. Vocês vão ver o tempo que ele leva, né? Bem rápido, está criando. Vou dar um. É que laboratório é um computador um pouquinho mais simples, né? E aí ele está fazendo. Aqui eu consigo ver os detalhes. Enquanto isso, eu vou responder essa outra pergunta aqui. Onde os dados ficam armazenados? Os dados, eles podem ficar armazenados onde você quiser, né? Dentro da sua infraestrutura, os dados podem ficar armazenados dentro de uma instância na AWS,
dentro de uma instância na Azure, você controla onde seus dados ficam, tá? Ah, eu esqueci de dar o run, né? É lógico que não estava rodando. Falei, demorou mais de 20 segundos? Não é possível. Agora sim. Então, vamos lá, vou dar o refresh. Está começando, né? Vale. Ele está fazendo a operação de um deleted, né? Se fosse uma operação de update, ou seja, se tivesse uma informação que já existisse e ele tivesse que sobrescrever, ele diria aqui para você. Como foi uma deleção, ele já sabe que isso não existia. Ó, status, terminou, duração 35 segundos, quanto de API ele consumiu, quantos de informações ele atualizou, e aí voltei aqui para o meu Salesforce, vou dar um refresh aqui e pronto. Albert Einstein voltou, tá? Então, bem simples, né? Bem rápido, né? Aproveitando aqui na ferramenta, também temos a opção de archive. O que é o archive? Imagina só o seu Salesforce ter informações legadas, né? E aí você precisa limpar essa informação do seu Salesforce e deixar somente no seu repositório para histórico, né? Então, o archive ele pega essa informação e move para o seu repositório, tá? Ou seja, por que que a gente faz isso? Porque você acaba limpando o seu ambiente, reduzindo a quantidade de dados, deixando o seu ambiente mais rápido, reduzindo o custo aqui no seu Salesforce, né? E se você precisar restaurar essa informação, você pode, por exemplo, restaurar no ambiente sandbox somente para fazer uma consulta a qualquer momento, tá? Então isso é bastante interessante e isso só está presente na licença mais robusta, que é a licença Advanced, tá bom? Voltando aqui para a apresentação. Então, quais são os benefícios, né, gente? Já estamos finalizando, tá? Eu sei que eu estou passando um tempinho aí, mas já estamos nos últimos slides. O Q&A está aberto ainda para perguntas, tá? Então, dá tempo da gente responder mais algumas coisas. Então, quais são os benefícios de usar o Vim for Salesforce? Você ter o RTO, RPO reduzido, né? Você viu que é muito rápido de fazer uma restauração. Você dá autonomia para sua equipe de TI. Você dá informação para sua equipe de TI e ela consegue trabalhar com isso, ela consegue manter pelo tempo que precisar, ela consegue copiar para onde ela precisar, você tem uma governança sobre as suas informações, né? Agora, para o seu negócio, você reduz o risco, né? Imagina só o prejuízo que você não teria se não tivesse essa informação garantida, você tem uma continuidade operacional do seu negócio, né? Imagina você ter uma deleção de milhares de registros, imagina o tempo e o dinheiro que não seriam gastos para você voltar isso daí para o seu ambiente produtivo e ele começar a funcionar de novo. E também tem a aderência da LGPD, né? Você cumpre rigorosamente as leis de proteção de dados, né? Então, você tem aquelas informações de forma auditável, né? E que podem ser restauradas a qualquer momento. E aí, por que que eu vou usar a Vim, né? Então, a Vim, ela já existe há mais de 20 anos no mercado, né? É líder, em backup e recuperação, né? Como os analistas do Gartner e da IDC, né? Que são empresas de tecnologia e de pesquisa de mercado, né? Então, isso não é a Vim que diz e não somos nós que estamos dizendo, né? Já tem uma experiência consolidada,
né, de segurança e proteção de dados bem madura, já tem um nicho bem definido e tem um ecossistema completo, então não só para vir for Salesforce, mas para o seu data center, para o Microsoft 365, né? Então já tem uma confiança bastante construída aí. Então, só recapitulando, né? Então, o Salesforce ele não é backup, né? Você precisa ter a responsabilidade de manter os seus dados. Você precisa mitigar os erros humanos, tendo uma ferramenta de backup. A LGPD exige governança e o VIM entrega essa proteção, né? Então, você tem automação total do seu ambiente, dos seus dados, de proteção e recuperação, tá? E aí, os próximos passos. Então, eu deixo aberto agora um convite nosso da Tipo S, né? A Tipo S, ela é uma empresa já consolidada no mercado, né? Ela já atua com backup há muitos anos também, né? Mais de 16 anos. Nós atuamos também com infraestrutura AWS, né? O Minissa, Broadcom, né? Então, nós temos esse know-how aí para, se vocês quiserem, nós podemos ter uma conversa um pouco mais específica, entender cada caso, cada dor, né? Que a gente sabe que, mas o meu ambiente tem essa particularidade, então chama a gente para uma conversa, a gente tenta entender a dor de vocês, procura propor soluções que atendam às suas necessidades, né? Então, a gente pode refazer esses testes aqui numa call mais específica, né? A gente pode também, de repente, mas será que no ambiente funciona? Será que nós temos é, será que funciona? Será que nós temos capacidade de rodar a ferramenta? A gente pode fazer uma prova de conceito também, sem problema, tá? Então, fica meu convite, tá? Nesse próximo slide aqui tem o QR Code, vai levar vocês para o nosso site, lá vai ter informações sobre a Triple S, vai ter informações de como entrar em contato com a gente, tá? Lembrando que a Triple S é uma das poucas empresas no Brasil com o selo de certificação de Accredited Service Partner, né? Nós também somos vCloud Service Provider, selo Gold e Value Added Reseller, tá? Então, fica meu convite. Agradeço a todos os participantes, agradeço a equipe aí, Cucate, Afonso, que estiveram no background. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí, a gente fica mais um tempo aí para responder. E se não tiver, fica esse meu convite para até uma próxima e muito obrigado, tá?